Se revoltem com o comerciante, ele é o culpado, ele que é o ganancioso. Não sou eu, governo, que sou incompetente, que gasto demais, que emito moeda. Não, é o comerciante. Vou reclamar com ele. É muito mais conveniente, né? Assim, tem sido sucessão de tropeços, erros, falas execráveis e tá minando o apoio até mesmo dentro da esquerda. Assim, tá cada vez mais difícil da esquerda conseguir passar pano para essas barbeiragens grotescas do presidente Lula. Os problemas brasileiros e o que impede o Brasil de realmente se desenvolver e mudar de patamar de prosperidade são políticas internas. Não é o que acontece com o restante do mundo, é o que acontece aqui dentro. Começando mais um Urge Responde as perguntas que vocês nos enviaram na quinta-feira, dia 13 de março, no nosso aplicativo Follow the Money, siga o dinheiro. Se você não segue o dinheiro ainda, código QR em algum lugar da tela, link na descrição do vídeo, experimente porque é sensacional. É o seu aplicativo definitivo com conteúdo de finanças para você investir com mais segurança e dormir tranquilo. Vamos lá, várias perguntas aqui logo. A primeira, ó. Com uma possível desvalorização do dólar, quais as formas de proteger o valor investido nos Estados Unidos? Essa é sempre uma boa pergunta para esclarecer o seguinte ponto. Quando a gente fala em internacionalização de investimentos do seu patrimônio, o objetivo não é ficar operando a taxa de câmbio e apostando no fortalecimento da moeda americana ou de alguma outra moeda. O objetivo é, estar noutra jurisdição, com um império da lei que realmente funciona, então a sua propriedade será preservada melhor do que em outros locais, tipo o Brasil. Segundo, estar com ativos denominados numa moeda menos fraca, que é o real brasileiro, então o que se fala hoje, moeda forte. E terceiro, estar alocado em ativos. Aí pode ser ações de empresa, pode ser o próprio ouro, que é uma forma de se proteger da desvalorização do dólar e de todas as demais moedas. Para mim também sempre o Bitcoin é uma forma de proteção, sempre pontuando que é uma potencial reserva de valor, mas uma visão de mais longo prazo, então sempre atentem-se a isso. Uma outra forma também é estar alocado em renda fixa em dólares, emprestando para boas empresas com negócios sólidos, com uma boa posição financeira, então analisando o balanço da empresa, é uma empresa que tem sim bom nível de liquidez, capacidade financeira, enfim, tem um balanço patrimonial mais sólido. Então você está investindo desta maneira e alocado em ativos. Pode ser daqui a pouco também imóveis, dependendo do que você goste, fundos imobiliários, os chamados REITs, Real Estate Investment Trusts, nos Estados Unidos, tem várias formas. Mas o objetivo não é ficar simplesmente com o dinheiro estacionado em dólar, rendendo juros no banco ou em alguma aplicação de curtíssimo prazo. Vai além disso e com uma perspectiva de longo prazo. Porque a verdade é que o dólar pode se desvalorizar frente às demais moedas? É possível. Esse é o objetivo final do plano do Trump? Sim. Ele vai conseguir executá-lo? Não é tão simples. Eu vou responder mais algumas perguntas sobre isso. Então não é muito investimento baseado, não, o dólar vai se enfraquecer, o que eu faço? É uma visão mais ampla de alocação em ativos reais, assim como empresas, assim como ouro, assim como Bitcoin, entre outras opções. E não simplesmente deixar o dinheiro em dólar numa conta bancária. Quem precisar entrar mais a fundo nessas questões, eu sempre recomendo a Liberta Investimentos. Então, preencha o formulário pelo link aqui na descrição do vídeo, deve ter também um código QR aqui, porque você pode falar com um dos assessores, um dos profissionais da nossa equipe de assessoria, para entender a sua situação, o seu patrimônio, seu objetivo, e vai além de apenas responder uma pergunta como essa, que eu estou dando aqui linhas gerais, mas você precisa entrar no específico e entender o seu caso, onde você está alocado, o que você está buscando como proteção, até porque talvez não seja os Estados Unidos o seu caso, talvez seja mais interessante ter um offshore, aí vai ser em algum paraíso fiscal, Ilhas Caimã, as Ilhas Virgens Britânicas, daqui a pouco é Singapura, não sei, mas é preciso avaliar a sua situação para aí dar a melhor resposta e solução para o seu objetivo. Então, fale com a Liberta. Qual a vantagem real em se expor ao dólar via stablecoin como a USDT, que é o dólar Tether? Em um primeiro momento, me parece que eu apenas estou ganhando uma camada a mais de risco, neste exemplo, o risco Tether. Terei que me preocupar com a idoneidade e saúde da empresa Tether. Não é melhor se expor diretamente ao próprio dólar? Primeiro, se expor ao próprio dólar, qual que seria, aqui no caso, a alternativa? Ficar com o dinheiro estacionado em dólar, papel moeda, colocar debaixo do colchão?
colocar numa carteira digital, em algum cartão pré-pago, aí seriam realmente somas muito pequenas. Mas se o objetivo é uma liquidez de curto prazo, então não considero alocação em stablecoin algo de longuíssimo prazo, então é algo mais para curto prazo, liquidez, que hoje rende alguma coisa, como eu mostrei no caso da USDC, que é o Dollar Circle. O que me traz então a forma como eu entendo é, sim, você precisa confiar na empresa, precisa conhecer a idoneidade, saber o mínimo da solidez da empresa, e por isso que eu prefiro empresas domiciliadas nos Estados Unidos, devidamente reguladas, e no caso da USDC, que é emitida pela Circle, que tem inclusive parceria com a Coinbase, eu me sinto mais seguro deixar sim uma liquidez ainda assim de curto prazo. E sabendo de como a empresa opera, você pode ver ali todos os resultados e o que ela divulga de transparência das suas reservas, onde está alocado o dinheiro que ela recebe, o que seria o lastro, as reservas para parear a stablecoin no dólar, você pode ter mais segurança. Mas a verdade é que essa preocupação você deveria ter com qualquer investimento. Se você vai emprestar dinheiro para a Apple, comprando um título de dívida da Apple, cara, qual é a situação da Apple? Ela pode prosperar, tá mais arriscado, então isso vale para qualquer empresa. Se comprar a ação da empresa também, eu diria que é uma tarefa muitas vezes negligenciada pelos investidores a fazer o mínimo de avaliação do negócio. Quem é a contraparte? Qual é o risco? Então, por isso, essa seria a minha recomendação, como eu abordo essa questão. Por que há essa tentativa por parte das pessoas e dos veículos de imprensa de culpar a alta de preços aos produtores e vendedores? O real causador do problema quase sempre é deixado para segundo plano. Primeiríssimo lugar, a maior parte das pessoas, inclusive economistas, infelizmente, desconhece as reais causas da inflação, que tem sua origem na oferta monetária, ou na impressão de dinheiro, e quem controla o dinheiro, quem é que emite a moeda, é o governo, é o Banco Central. E eles desconhecem essa relação de causa e efeito. A maior parte das pessoas não entende isso, e quando vem economistas propagando essa ideia de que o problema é quem repassa os preços, quem aumenta os preços é quem está lá no supermercado remarcando, portanto, o empresário, o dono do pequeno comércio, e não entende que a causa está na moeda. Inflação, a perda de poder de compra do dinheiro é um problema monetário, é uma doença da moeda, e quem controla a moeda é o próprio Estado, é o governo, é o Banco Central. E, por outra parte também, por que não falam o real culpado? Porque é melhor colocar a culpa na outra pessoa do que no próprio governo, porque senão é o governo que tem que fazer alguma coisa. Pô, se eu consigo colocar a culpa no empresário, nos comerciantes, nos supermercados, no atacado, cara, eu estou delegando a responsabilidade por completo, se revoltem com o comerciante, ele é o culpado, ele que é o ganancioso, não sou eu, o governo, que sou incompetente, que gasto demais, que emito mais, não, é o comerciante, vou reclamar com ele. É muito mais conveniente, né? Então também tem esta explicação para o fenômeno. O que aconteceria com o preço do Bitcoin caso acontecesse uma desvalorização do dólar? Ele rapidamente aumentaria o seu preço em dólar para refletir essa desvalorização da moeda americana, ou nada aconteceria com o preço do Bitcoin em dólar, e para nós que temos o real no Brasil, significaria uma desvalorização da alocação em Bitcoin na mesma proporção da desvalorização do dólar? Eu acho que entendi a pergunta, tem a ver com como que você avalia os seus investimentos, se é em dólar ou se é em real, e o que acontece nesse cenário. Vamos lá. Imaginando que o dólar se desvaloriza em relação a tudo, ele vai se desvalorizar em relação ao Bitcoin e às demais moedas. Portanto, aumenta o preço do Bitcoin em dólar, aumenta também o preço do real em dólar. Portanto, a nossa taxa de câmbio se aprecia. Será que, se apenas olharmos a evolução em reais, o aumento do Bitcoin em dólar vai ser compensado ou neutralizado pelo aumento do real? É possível. Por isso que eu não costumo olhar os investimentos em reais, e sim em dólares. É o mais importante. Como está acompanhando a evolução do patrimônio em dólares. Mas só específico, no caso do Bitcoin, como ele é um ativo muito particular e que ainda passa por um processo de adoção, é de se esperar que a valorização do Bitcoin em dólares seja maior do que a de outros ativos em dólares. O mesmo vale para o real. Portanto, se o real se valoriza em relação ao dólar 2%, o Bitcoin
valorizaria 5%. Portanto, a valorização do Bitcoin em reais seria apenas 3%, para simplificar aqui o raciocínio. Mas acho que eu respondi a pergunta. Então, prossigamos. Observando a condução descritiva da política americana no geral, não pude deixar de notar as semelhanças com o Brexit. Barreiras tarifárias e de imigração, isolacionismo e, como resultado, um aumento de custos para todos e desorganização logística e econômica. Poderias comentar? É possível, sim, esse cenário descrito e, infelizmente, estamos no meio disso tudo. Ainda é muito cedo para fazermos previsões para onde isso vai, o que Trump conseguirá com as tarifas, haverá mais negociação, haverá mais tarifas anti-negociação, mais incerteza, volatilidade dos mercados, desorganização logística, pode acontecer um pouco de tudo. Realmente ainda é um momento em que a incerteza paira no ar. Por enquanto, o Trump está comprando essa briga. O empresariado, empreendedores já começam a puxar o freio de mão. Saiu, recentemente, foi agora, sexta-feira que eu estou gravando o vídeo, 14 de março, o indicador de sentimento dos consumidores teve uma queda forte porque a incerteza começa a aumentar. E esse é um ponto que eu tenho que falar sobre como é que a gente conecta a postura do Trump, como ele está impondo as tarifas, e o plano aquele econômico, o tal acordo de Mar-a-Lago. Como é que essas coisas se conciliam? Eu vou fazer mais um vídeo sobre isso que é importante. Mas eu diria que é bem possível termos mais algumas semanas, se não alguns meses, com essa incerteza, imprevisibilidade, tensão na diplomacia, desorganização na cadeia logística e tudo isso. Eu acho que esse ambiente vai durar por mais alguns meses. E com isso a volatilidade e tudo que pode acontecer nos mercados. Aparentemente, o governo americano quer desenvolver sua indústria de base e para isso optou por tarifar importações tentando igualar ineficiências. Não seria mais produtivo desregulamentar e reduzir custos internos com um comportamento positivo ao invés de punitivo? Poderias analisar efeitos de curto, médio e longo prazo? Com certeza, mas o Trump ele está perseguindo as duas vias, tanto que na política econômica interna ele tem a agenda de desregulamentação, de libertação do potencial energético, como ele tem falado, unleash the energy potential, drill baby drill, então ele quer aumentar a oferta energética, combustíveis fósseis, nuclear, tudo para trazer um ambiente muito mais competitivo interno. E também quer não apenas postergar o pacote de cortes de impostos que vai vencer em 2026, mas também talvez novos cortes de impostos. Então tem uma agenda interna muito agressiva para dar mais competitividade à indústria americana. Mas apenas isso não é suficiente, porque de fato muitos países tarifam as importações, então protegem as suas indústrias, e tem o problema do próprio padrão dólar, que para mim é o problema central, é a base dessa desindustrialização americana e que apenas tarifas não resolvem de fato, são paliativos. E por esse motivo que esse plano econômico e o acordo de Mar-a-Lago ainda tem muita incerteza no ar o quanto eles conseguirão executar esse plano de forma exitosa. Isso é uma incerteza também. Mas ele está buscando as duas vias, proteger indústrias tarifando importações e também na política econômica interna dar mais competitividade para a economia. Tenho visto muita gente no clima de já ganhou, dando como certa a vitória da direita na eleição de 2026. Tenho visto também gestores já falando em trazer dólares de volta para o Brasil e investir em ações. Continuo cético. Acho que o pessoal está se esquecendo de 2 pontos. Primeiro, o presidente atual fará a lambança que for necessária para se reeleger. Segundo, para que fundos estrangeiros investam no Brasil, vão precisar que nós tenhamos o investment grade. Qual a sua opinião? Primeira ou última pergunta. Não é verdade. Para fundos de investimentos, tipo fundos de pensão, fundações e outros investidores maiores, fundos soberanos, que por estatuto têm restrição de investimento em locais que não têm grau de investimento, aí sim, para esses impede o investimento, uma alocação maior, uma exposição maior ao Brasil. Porém, tem muita gente que já pode investir no Brasil, hedge funds, enfim, tem estrangeiro que já investe e já pode investir no Brasil.
não é isso que vai destravar o ganho da Bolsa Brasileira que muitos gestores estão prognosticando, digamos assim. Aí o caso o já ganhou. Não considero que é um clima de já ganhou, mas há um clima de crescente deterioração do governo, da imagem do presidente, da popularidade. Veja, tem sido uma sucessão de erros, até de comunicação. Veja esse último, a fala do Lula com relação a Gleisi Hoffmann, colocou ela como a ministra de Relações, a secretária de Relações Institucionais, porque ela é mulher bonita para melhorar a aproximação com o Congresso. Assim como essa fala, várias outras, assim, tem sido sucessão de tropeços, erros, falas execráveis, e está minando o apoio até mesmo dentro da esquerda. Assim, tá cada vez mais difícil da esquerda conseguir passar pano para essas barbeiragens grotescas do presidente Lula. Isso sem falar da questão econômica. Então, é nesse sentido que aumentam as probabilidades de Lula não conseguir se reeleger ou não conseguir eleger um sucessor. E por isso, muitos gestores têm alocado mais e estão muito otimistas com o Brasil. Além disso, o fato de eles tentarem tudo, e vão tentar, aqui estamos para ter o anúncio da isenção de imposto de renda até R$5.000 para a semana que vem. Pô, é ótimo isso? Sem dúvida, mas como é que será a contrapartida? Como é que vai ser, o que virá de detalhes desse anúncio? Como será executada essa isenção? É uma medida eleitoreira visando já 2026? Não tenho a menor dúvida disso. É visando mais popularidade. Mas como é que isso pode resultar no rombo fiscal, na inflação? Então pode dar com uma mão o benefício, mas isso pode voltar logo ainda em 2025 ou 2026 como mais inflação. Então tem muita coisa para acontecer e é bem possível também que, dependendo de como essa isenção for anunciada, isso novamente repercuta em câmbio vai disparar, vai trazer mais desconfiança de que o fiscal vai para o brejo e que não há nenhum compromisso com o fiscal. Podem ressurgir esses temores de novo. Anotem aí. Então, aguardemos as medidas populistas para tentar garantir aí a reeleição do presidente Lula. Para quem quer se expor ao Bitcoin, surfar uma provável valorização no médio e longo prazo, de forma simples, sem fazer autocustódia, acha os ETFs uma boa opção? É uma boa opção, sim, porém tem o custo de... Cada ETF tem um fee de administração, então tem ali um custinho, mas é uma forma muito facilitada, sem dúvida alguma. Tem na Bolsa Brasileira, na B3, tem na Bolsa Americana, então, sim, eu diria que é uma forma. Mas vale a pena fazer autocustódia, e aí, como sempre, quem quiser comprar e fazer autocustódia, a nossa parceria aqui do canal, da Liberta, é com a Coinbase, então conheça a plataforma da Coinbase, e você pode comprar lá e depois transferir para uma carteira própria. Mas antes de fazer isso, sempre aprenda a usar com segurança uma carteira, faça os testes, faça transações, anote as palavras de segurança, apague uma carteira, restaure ela para testar e estar bem tranquilo com o uso, o manuseio de uma carteira de Bitcoin. Com uma possível escalada de uma guerra em outras regiões, além de Ucrânia e Oriente Médio, o Brasil conseguiria se beneficiar por historicamente ficar longe dos conflitos e finalmente se desenvolver? O Brasil está sempre perdendo a oportunidade. Então, o Brasil nunca perde a oportunidade de perder uma oportunidade. A gente poderia estar fazendo tanta coisa nesse momento e melhorando tanto o nosso ambiente interno e atraindo investimento e se beneficiando desse movimento de nearshoring, de friendshoring, enfim. Mas o governo está preocupado com eleição, com medidas eleitoreiras e não com melhorar de verdade o ambiente de negócios, com menos regulação, com mais segurança jurídica, menos carga tributária. O governo quer sempre arrecadar mais, tributar mais. Aí é difícil. Assim, os problemas brasileiros, o que impede o Brasil de realmente se desenvolver e mudar de patamar de prosperidade, são políticas internas, não é o que acontece com o restante do mundo, é o que acontece aqui dentro. E é quando o restante do mundo passa por um ótimo momento, a gente aproveita menos, e quando passa por um mau momento e o Brasil poderia se beneficiar porque outras regiões sofrem ou se tornam um destino não investível, o Brasil não consegue aproveitar isso. Vou morar e transferir meu domicílio fiscal para a Itália. Devo transferir todos os meus reais para lá e investir em renda fixa em euros? Os juros lá devem subir? Como está a tendência da economia italiana? Primeiro eu vou responder a pergunta e depois eu vou comentar a resposta que o nosso assinante já recebeu no próprio aplicativo aqui do Follow the Money. Europa, euro,
Por mais que esteja até subindo aqui nas últimas semanas, ainda assim não é uma valorização absurda em relação ao dólar. E a taxa de juros lá está caindo. O Banco Central Europeu reduziu novamente a taxa de juros. O endividamento público lá, ele é muito elevado. A Alemanha anunciou agora o seu pacote de investimento em infraestrutura e defesa para contornar também as regras fiscais da Alemanha e poder se endividar mais. Isso vai pressionar juros de longo prazo e, ao mesmo tempo, traz um incentivo para o Banco Central Europeu daqui a pouco intervir no mercado, comprando dívida pública para tentar reduzir os juros. Portanto, cenário de juros muito altos na Europa, eu diria que é bem difícil. E mais ainda, cenários de juros reais altos na Europa, ainda mais difícil, porque a inflação está ainda ao redor de 2% ou mais e os juros nesses patamares. Então, é difícil esperar juros muito altos na Europa. Agora, se você não vai ter mais nada no Brasil e o seu principal gasto vai ser na Itália, seu custo vai ser na Itália, é importante transferir esses recursos para algum lugar na Europa denominado em euros, para você não ficar exposto ao real brasileiro, a nossa taxa de câmbio. Vai que o real se deprecia. Acabei de falar dessas as potenciais barberagens do governo Lula. Pô, se isso resulta em taxa de câmbio brasileira caindo, euro vai disparar. Aí o que você tem hoje de reais, em 2, 3 meses, pode comprar muito menos euros. Então mitigue o risco Brasil se você não pretende mais ter nada no Brasil e toda a sua vida, custo estará na Itália. Aqui a resposta que ele recebeu foi, ó, estabeleci residência aqui na Itália faz um mês, mas optei por manter residência fiscal também no Brasil em 2025, para poder analisar com calma as vantagens e desvantagens de cada cenário. Renda fixa só na Itália ou renda fixa em ambos os países, antes de bater o martelo ou fechar as portas. Pois então, aí que entra outro ponto que é preciso avaliar a sua situação também fiscal tributária. O que tem mais eficiência? Como você vai pagar mais imposto? Vivendo na Itália e auferindo rendimento no Brasil? Ou tirando todo o dinheiro, dando renda fiscal e ficando somente na Itália? Quanto de imposto para pagar na Itália? Aí é preciso analisar a sua situação, pessoa física, pessoa jurídica, fonte de renda, profissão. Fale com nossos profissionais da Liberta Investimentos, que podem também ajudar nesse planejamento patrimonial de você. Link na descrição do vídeo, código QR em algum lugar da tela. Aparentemente, já existe um convencimento entre analistas e agentes de mercado de que a Selic terá o seu pico em torno de 15%. Várias atividades econômicas já apresentam diminuição de ritmo, mas a inflação continua bem acima do previsto. Sempre suspeitei que se o governo Lula batesse o pé, não seria através de Galípolo para não perder mais credibilidade ainda, é verdade. O que você acredita que irá acontecer a partir da reunião de maio até as eleições nessa relação governo-Bacen? Cada reunião do Bacen precisará ser analisada com muito cuidado. Teremos a próxima agora semana que vem, 19 de março, agora quarta-feira. Deveremos ter mais um aumento de juros e vamos aguardar a linguagem do Banco Central com relação aos próximos movimentos. Precisaria aumentar ainda mais os juros? Na minha avaliação, não. Não há mais necessidade. Acho 15%, inclusive, exagerado. Especialmente que lá fora o juro não mudou mais de patamar. Talvez caia. Veremos também o comunicado do Fed, qual o norte que eles vão dar para as taxas de juros. Mas com relação a a dinâmica Banco Central e governo, esse comunicado de março vai ser importante. Não apenas o de maio, acho que o de março também, e pode dar algum indício de como o Banco Central pode se comportar no restante do mandato do atual governo, até as eleições de 2026. Aguardemos. Como eu sempre digo, ou sempre disse, a tendência ou a propensão a um banco central com uma diretoria indicada majoritariamente pelo atual governo, a propensão dessa diretoria a reduzir mais os juros do que seria adequado, eu diria que é maior. Vai acontecer na prática? Ainda é difícil dizer. E é por isso que eu não consigo apostar 100% no real brasileiro e no nosso mercado aqui como um todo, né? Todas essas medidas taxativas pelo Trump, juntamente com o impacto que já sofre o mercado financeiro, você acredita que o Trump perde muita popularidade nos Estados Unidos? De quem votou no Trump, a sua base eleitoral, eles estão felizes. O Trump está entregando, olha, eu diria que tudo que ele prometeu, praticamente todas as promessas de campanha que ele fez,
ele está entregando tudo. É o Doge, é o corte de impostos, é o que ele queria fazer na faixa de Gaza, conseguir lá já um cessar-fogo, é o que ele está buscando na Ucrânia. Critique ou não, eu só estou dizendo que ele está entregando o que ele prometeu. Guerra tarifária, ele prometeu isso, que ele quer reindustrializar os Estados Unidos e proteger as indústrias estratégicas lá. Imigração, reduziu e muito a entrada de imigrantes legais. Então, ele está entregando o que ele prometeu. Portanto, a sua base eleitoral, eu diria que segue apoiando e muito ele. Porém, quem não era votante de Trump está talvez ainda mais indignado com a sua retórica. Talvez o mundo empresarial, empreendedores comecem a se preocupar com tanta incerteza por conta das tarifas, mas eu diria que ainda Trump não perdeu popularidade, especialmente com o seu eleitor americano. Ele está entregando o que ele disse que ia fazer. America First. Ache você isso errado ou não, é o que ele prometeu, é o que o eleitor votou. É o que o eleitor votou. Então está entregando a sua promessa. Bom dia, professor. Como a China controla a taxa de câmbio através da sobrevalorização do yuan? Na verdade, ela controla a taxa de câmbio, não permitindo maiores flutuações para cima ou para baixo, tendo uma conta financeira muito fechada. Há muitos controles de capitais. Portanto, há muitas regras, restrições sobre o que pode ou não sair do país em termos de investimento, na bolsa, nas empresas, o que o local pode também tirar dinheiro do país, fundos de pensão locais, cidadão local, empresas, é tudo muito, muito controlado. E ao controlar, então, esses capitais, ela tem um controle maior sobre a taxa de câmbio. É assim que ela controla. É perfeito controle? Não. Alguma hora pode sair do controle dependendo das circunstâncias. E eu diria que ela está talvez próxima de ter que flexibilizar esse controle. Você acredita que haverá uma desvalorização do dólar importante nos próximos meses devido à possível recessão americana que teoricamente acontecerá? E concorda que, caso positivo sua resposta, tal fato ocorrerá por planejamento do próprio Trump? Vamos lá, começando pela segunda. Não acredito que Trump tem todo esse poder de convocar quase uma recessão, provocar uma recessão pelas suas políticas. Precisa muita política danosa para a economia para antecipar uma recessão. Por vários indicadores, os últimos meses, talvez 18 meses, já sinalizavam um esgotamento desse ciclo de expansão da economia americana. Há uma outra política do Trump agora, a incerteza por conta das tarifas, isso poderia antecipar a recessão? Aí poderia, mas não é apenas a retórica do Trump. O mesmo vale lá para a pandemia. A economia já dava claros sinais de esgotamento de expansão. A pandemia, claro, foi um grande choque externo e antecipou a recessão. Agora, o Trump não é um grande choque externo, mas algumas das políticas têm trazido essa incerteza. E claro que para a sua gestão da dívida, juros mais baixos seriam positivos. Então a teoria, não, o Trump quer uma recessão para trazer os juros para baixo, forçar o Fed também a cortar juros e diminuir a despesa com juros da dívida americana, já que eles têm 9 trilhões de dólares para rolar, refinanciar neste ano. É possível, seria bem-vindo. Ao mesmo tempo, uma recessão também traz uma queda de arrecadação que aprofunda o déficit. Então, o déficit maior leva a endividamento maior. Então, não é tão simples assim, a ponto de o Trump quer recessão e a recessão só vai trazer resultado positivo para a gestão Trump. Não é tão simples todo esse quebra-cabeça. No entanto, aí que vem a pergunta principal, uma recessão nos Estados Unidos enfraquece a moeda americana? Esse é o problema, a maldição do dólar como moeda de reserva, que, à exceção do dólar, quase todas as demais economias que sofrem uma recessão, elas costumam ver as suas moedas desvalorizarem. O Brasil aconteceu isso em 2014 até 2017, e esse é o cenário normal. Uma economia em recessão, a moeda também desvaloriza. Porém, no caso americano, como eles emitem a moeda de reserva e como o mundo inteiro está endividado em dólares, se há uma recessão nos Estados Unidos, e há uma recessão global, e há uma busca por mais liquidez, inclusive para poder repagar as dívidas que estão denominadas em dólares, esse é o paradoxo que uma recessão pode provocar
uma apreciação da moeda americana, porque provoca uma maior demanda pela moeda americana, porque é a moeda do planeta, é a moeda de reserva e que eles emitem. Esse é o problema dos Estados Unidos, e o próprio Stephen Myron reconhece isso naquele paper do vídeo que eu fiz sobre o Acordo de Mar-a-Lago, em que o dólar se fortalece durante recessões, o que não acontece com as demais moedas. O que tenho a dizer para pequenos empresários? Vamos resistir? Sim, vocês vão resistir porque nós somos... Aqui já me coloco no mesmo papel de pequeno empresário, ou pequeno médio empresário, porque nós somos resilientes, adaptativos e, via de regra, o empreendedor brasileiro, ele também acaba sendo mais conservador, se alavanca menos, porque os juros também são sempre muito elevados, e talvez tenhamos que apertar os cintos se houver uma recessão no Brasil, inflação maior, enfim. Mas esse é o cenário brasileiro, é o normal do Brasil. Aos trancos e barrancos, voo de galinha, e é preciso sempre pilotar muito bem a parte financeira, a caixa da empresa, investimentos, para não ser pego desprevenido por uma recessão, por uma barbeiragem de política macroeconômica pelo governo e acabar não resistindo. Um cisne negro se aproxima. Olha, se nós estivéssemos vendo um cisne negro se aproximando, ele não seria um cisne negro, mas sim um cisne cinza ou branco. Por definição, não conseguimos prever um cisne negro. É um evento aleatório que surpreende a todos, ou aqueles que não tinham previsto, obviamente. Gostei muito do A Vida dos Outros. Pode recomendar mais filmes? Pois então eu vou recomendar mais um filme alemão, e tem a ver com economia, muito interessante, que se chama Os Falsários. Em alemão é Die Fälscher. Até, editor, coloca aqui a capa, por favor. É um filme que conta a história de prisioneiros em campos de concentração nazistas que participaram de um dos maiores esquemas de falsificação de libra esterlina. Era um plano de guerra do Hitler, dos nazistas, na Segunda Guerra Mundial. Muito interessante a história, assistam ao filme. MGX investindo pesado na Binance. Qual jogada? Pois é verdade, a MGX é um fundo de investimento, uma empresa de investimento focada especialmente em inteligência artificial de Abu Dhabi, e tem como investidor até o Mubadala, que é um dos fundos soberanos de Abu Dhabi. E os Emirados Árabes Unidos como um todo, e até Dubai em específico, que é o segundo maior emirado do país, eles têm sido muito pró-cripto há bastante tempo. Muitos investidores foram para lá, empreendedores, então virou um hub até da região, talvez mundial, para cripto. E acho que é uma comprovação disso, da visão positiva que eles têm no mercado. Então foi 2 bilhões de dólares na Binance, então interessante. Com tudo que Trump está fazendo, acha que vai forçar o Fed a cortar juros em junho? Certamente ele vai falar para o Jerome Powell, como já falou, que juros têm que cair. Ele não consegue forçar, mas ele vai incomodar, podem ter certeza. Como perder o medo de empreender? O medo você não perde, mas você enfrenta. E você enfrenta, primeiro, controlando a sua exposição ao risco. Então, cara, você vai empreender, vai apostar todo o patrimônio da família que você tem, toda a liquidez, e se não der certo você quebra, ou você consegue, tem capacidade de separar um capital específico, empreender, testar, ver se dá certo, e se não der certo, paciência, retoma a vida, tenta outros projetos, o que seria o ideal. Mas o medo você não perde, tem que enfrentar, tem que entender como é que funciona, e só empreendendo para aprender e para conseguir encarar esse medo. Não tem outra forma. Só encarando e tentando ao máximo, o máximo possível, controlar o risco ou evitar o risco de ruína. O que você gosta de ler além de economia e investimentos? Pois eu gostaria de dizer que eu gosto de ler romances, ficção, etc. Adoro literatura, mas infelizmente não é o meu caso. Eu não consigo ler romance, literatura, ficção, é dificílimo, não prende a minha atenção. Biografias eu gosto de algumas, a última que eu li foi a do Elon Musk, é muito fácil a leitura, muito rápida, o Walter Isaacson escreve muito bem, uma forma assim que prende a atenção. Mas, via de regra, o que eu leio é economia, é mercados, é história financeira. Alguns são bem mais específicos e bem técnicos, outros são um pouco mais de história. Aí, claro, são mais prazerosos. Mas, via de regra, é o que eu leio. Gostaria de dizer que é outra coisa, mas agora eu estou lendo, por exemplo,
aquele Better Money, que é um livro do Lawrence White, excelente, comparando o padrão monetário baseado no ouro, ou em alguma commodity, o padrão monetário baseado no dólar e um padrão monetário hipotético baseado no Bitcoin, comparando os méritos, vantagens e desvantagens. Excelente, tô quase acabando. Quando acabar eu faço um vídeo aí para os nossos assinantes. Follow the Money, se você não é assinante ainda, por favor, siga o dinheiro, código QR em algum lugar na tela. E com isso eu acabo aqui, foi justamente a última pergunta. Espero que tenham lavado as louças, espero que desfrutem desse domingo com suas famílias e seus amigos. O que mais? Compartilhem esse vídeo como sempre, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E acho que era isso por hoje. Então, até o próximo vídeo. Valeu, obrigado. E seguimos também em contato no nosso aplicativo Follow the Money. Siga o dinheiro. Valeu!